Boa noite para todos e todas que estão aqui conosco. Boa noite para a Ana, boa noite ao Bruno. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí para trocar ideia, assim, para falar um pouquinho sobre o Lukács e a crítica da ciência, né? Um tema muito interessante, né? O Lukács teve um papel muito importante, assim, digamos assim, nos meus estudos, na minha formação filosófica, que ainda está, né, em acontecimento, claro. Mas, bom, eu sou estudante de física na Universidade Federal Fluminense. Tenho Também faço parte do INIEP Marx, né? Já há um bom tempo, é um lugar principal de formação marxista, né? Atualmente também sou professor e coordenador de física no coletivo Direito Popular, que organiza um dos maiores pré-vestibular social de Niterói, que é o pré-vestibular social Dr. Luiz Gama, né? E aí eu ainda também integro o centro de formação, que é onde a gente também realiza alguns cursos online e tal. Então, fica o convite aí para conhecer todos esses trabalhos. Bom, antes de começar exatamente a minha apresentação aqui, né, meus comentários, que o Bruno pediu para fazer, assim, né, como uma parte dessa conversa que ele quer fazer. Aliás, já adiantando, né, a gente vai ter uma espécie de divisão de tarefas aqui, né? Eu vou ficar com a primeira parte da apresentação, né, sobre a crítica de Lukács aos fundamentos da ciência contemporânea, enquanto ele talvez a Ana também vão desdobrar as contribuições, né, ou diálogos de Lukács com o campo da saúde mental. Antes de começar, eu só queria dizer um pouquinho, né, de qual foi o papel, assim, né, que o Lukács me ajudou, né, e um pouco pelo o fato de eu ser interessado particularmente nessa contribuição que ele dá à crítica dos fundamentos da ciência ou da filosofia da ciência, a gente poderia dizer. Bom, digamos assim, fui me tornando marxista, né, muito, até antes, na verdade, de começar o curso de física, e fiz as leituras do Marx, né, de O Capital e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu queria uma maneira de tratar da ciência, né, ou das ciências, até diria, e também da sua fundamentação filosófica, que eu acredito que é possível encontrar no Marx, mas isso não estava tão, digamos assim, tão organizado inicialmente, né? Isso é de alguma maneira mais diluído assim no Marx, em muitos momentos muito implícito. Então eu tinha uma espécie de dupla inserção, assim, né? Um interesse, digamos assim, humanístico e depois teórico, né? Pelos trabalhos do Marx. Eu fui daqueles que fiquei contagiado, né? Pela leitura do Manifesto Comunista, depois segui a leitura do Manuscritos Econômico-Filosófico, né? De 1844, do Marx, até a leitura do Capital. E, por outro lado, né, fazendo a formação em física, né, o interesse, na verdade, até mais geral nas ciências da natureza, mas como atuação profissional mesmo, de formação e atuação profissional, a física. Então, eu tinha esses dois mundos, assim, que, de alguma maneira, eu tinha, por um lado, a física e os debates filosóficos da ciência, e, por outro, o campo do marxismo, né, como uma ferramenta, uma formação teórica e política. E eu ainda tinha muitas dificuldades de conjugar esses dois campos, né? E o Lukács foi o autor que apareceu para mim e me permitiu fazer uma aproximação melhor, né? Uma coisa mais convergente assim dessas duas áreas. Então eu tenho também uma questão afetiva assim, né? Embora não há crítica com o Lukács, né? Porque foi o autor que permitiu fazer essa passagem, assim, esse diálogo entre os campos e pensar a questão ontológica, né, também no diálogo com as ciências. Então, dito isso, né, só para me contextualizar diante da intervenção que eu pretendo fazer aqui, eu vou passar agora para a exposição que eu preparei aqui. Bom, talvez eu vá falar bastante assim, aí vocês vão me avisando aí se eu estiver excedendo do tempo. Bom, então, como eu falei, né, o tema que me cabe vai ser comentar um pouco da crítica de Lukács aos fundamentos da ciência contemporânea, enquanto Ana e Bruno vão falar mais sobre a contribuição para o campo da saúde mental, né?
Então, como a gente está falando aqui no YouTube, né, então sempre tem muitas pessoas de vários outros lugares, é um pouco difícil de mapear. Eu vou começar fazendo um comentário sobre um contexto bem rápido, assim, mais imediato ali do Lukács, do que vai ser interessante para a gente. Pelo menos para mim, aqui nos comentários que eu quero trazer para vocês, né, essas reflexões que eu vou propor. Então, por isso que eu chamei de uma brevíssima nota biográfica, né, porque, pô, Lukács foi um sujeito que viveu até os 80 e poucos anos, e então é difícil, assim, a gente teria uma live específica só para falar da vida e da obra do Lukács, né? Já tem muitos materiais por aí que fazem essa síntese, né? E, bom, Lukács, né, nasceu no século XIX, no finalzinho do século XIX, 13 de abril de 1885, e veio a morrer em 4 de junho de 1971, né? Então, ele atravessou boa parte dos grandes eventos do século XX e na sua infância pegou o finalzinho ali do século XIX, né? Lukács é um daqueles autores que também fizeram parte de várias, né, aderiu a várias correntes filosóficas, né? Teve um momento que ele foi, digamos assim, adepto do kantismo, né, da filosofia de Kant, depois se tornou explicitamente hegeliano, embora eu acho que a relação com Hegel permanece até o final da vida, assim, né? Mas com muitas tensões ali, críticas. E em um certo momento se tornou marxista, onde foi realmente, digamos assim, a atividade teórica e política que ele manteve com mais proeminência desde os anos 20 até o final da vida. Bom, Lukács vai ser, né, como muitos sabem, um dos principais autores ou filósofos da tradição marxista, né, com influências gigantescas, né, em várias interpretações, assim, sempre foi um autor muito rico, que possibilitou uma série de debates, né, e de perspectivas filosóficas, algumas das quais ele ajuda a inaugurar, né, contribui, né, a partir da sua reflexão, por exemplo, História e Consciência de Classe, vai surgir o que alguns chamam de marxismo ocidental, ou a teoria crítica, mas ele mesmo depois vai fazer uma autocrítica a essa obra e se afastar, né, dessas correntes de pensamento, assim, né, de uma maneira crítica. O Lukács foi um autor com múltiplos interesses, né? Tratou de ontologia, de ética, de crítica literária, teoria da literatura, enfim, da teoria da arte como um todo, né? Que é a estética. E também tem contribuições ao campo específico do marxismo, né? Especialmente a própria discussão da ontologia na sua maturidade, mais discussões como a crítica da reificação e outras coisas na sua juventude. Mas aqui, bom, os comentadores, eles consideram que há várias fases, né, no Lukács, enfim, 3 fases, 5 fases, aí a gosto do comentador dá para fazer várias caracterizações, periodizações da sua obra. Mas aqui, bom, há uma crítica da ciência em História e Consciência de Classe, né, a gente poderia fazer uma exposição só sobre isso, mas como eu sei também do interesse do Bruno, né, das últimas obras do Lukács, a chamada fase tardia, né, eu achei que seria mais interessante discutir a partir daí. E então vou me focar nessas obras, alguns chamam de O Último Lukács, né, que é o projeto que o Lukács começa a fazer nos anos 60, no início dos anos 60, e termina sem concluir. Né? Inicialmente o Lukács queria produzir... Bom, deixa eu passar, que eu vou dar o contexto. O Lukács estava no contexto de um cenário de crises, né, que ele reconhecia, tanto nos comentários, né, que ele deixou escrito, alguns não publicados, quanto algumas conversas e entrevistas que ele deu, né, nesse período aí dos anos 60. Né? O Lukács era uma grande figura do movimento comunista, então muitas pessoas iam até ele para discutir temas variados de política, filosofia, às vezes pedir alguns conselhos de estudo e tudo mais. E nos anos 60, o Lukács está num contexto que ele está identificando o que eu estou chamando, ele próprio menciona dessa maneira, uma crise dos dois mundos, né? Então é o campus, digamos, capitalista, com a crise capitalista já no final dos anos 60, e sinal dessa crise são não só a crise econômica, que vai se explicitar no final dos anos 60 e início dos anos 70, mas também, alguns até depois chamam essa crise de crise estrutural, ou
uma crise mais profunda assim, do capitalismo, mas com as próprias expressões de lutas que estavam surgindo naquele momento, né? Como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, e outras reivindicações, né, que estavam tendo, por exemplo, no âmbito da sexualidade feminina, algo que o Lukács está muito atento, assim, e ele chega a falar sobre isso na ontologia. E, por outro lado, a gente vai ter também a crise do socialismo soviético, especialmente na sua fase stalinista, né, que poucos anos depois da morte do Stalin, vem aquela coisa no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, né, com um chamado relatório secreto, que apresentam-se alguns crimes, né, do período stalinista, e, enfim, e isso vai causar um impacto, né, em todo o movimento comunista internacional, né, não só na União Soviética, mas de maneira geral. Então, Lukács se vê na tarefa de, digamos assim, apresentar outras bases, né, para o marxismo, de maneira que ele ainda seja capaz de apresentar algum interesse e responder a esses problemas, né, que estão sendo colocados nesse contexto de crise. O Lukács, né, então ele sempre menciona nas entrevistas e tal uma ideia, algumas vezes ele fala da renovação, outras vezes ele fala do renascimento do marxismo, né, que ele considerava que de certa maneira havia sido asfixiado, né, congelado nesse período do stalinismo e perdido a sua criatividade, né, por conta de uma série de problemas políticos e tal. E aí esse projeto do renascimento do marxismo passa por 3 momentos, né? Um primeiro é o reconhecimento que o Lukács tem, inclusive é uma das teorias que ele desenvolve, né, desde os anos 30, especialmente, que mas apresenta nos anos 40 e 50 também, que é uma crise da filosofia burguesa contemporânea, né? Então ele vai considerar que desde o Hegel, né, meados ali de 1840 adiante, a filosofia burguesa não é mais capaz de responder, né, os problemas fundamentais, né, efetivos da atualidade, né? Ele vai identificar, por exemplo, no Marx, uma capacidade de dar resposta a esses problemas, né? Mas que não são problemas meramente filosóficos, né, mas sim também resoluções de ordem prática, né? E eu logo mais vou adiantar qual é a relação que o Lukács tem entre o pensamento e a prática social. Bom, e aí para isso ele vai considerar então que é preciso retornar aos fundamentos da teoria de Marx. Eu queria fazer um esclarecimento aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma espécie de retorno quase que religioso, assim, talmúdico, como se fosse uma coisa, uma mera filologia ali, vamos ficar discutindo os textos e vendo o que o Marx disse, o que ele não disse, disputando qual é a melhor interpretação. Não, quando o Lukács não está falando disso necessariamente, ele está falando bom, primeiro, saber realmente o que o Marx disse, né, e se apropriar da teoria que ele tem ali, uma vez que ele fez uma profunda crítica do capitalismo de sua época, mas também apresentou as leis gerais do capitalismo, mas que tem questões, né, que se desenvolveram no século XX que estão para além do que o Marx foi capaz de ver, e então é necessário, né, dar conta dessas questões, desenvolver a teoria do Marx para além do próprio Marx. E isso passa, né, que é o terceiro ponto, por a necessidade também de uma nova análise do capitalismo, né, que seja capaz de fazer uma crítica do capitalismo contemporâneo, aqui no caso na época do Lukács, e suas especificidades, né, suas novas formas de estranhamento, né, e necessariamente as lutas a esse conseguir dar resposta, né, orientação às lutas que aconteciam nessa época. Então, passar. Então, o Lukács até dizia que era importante escrever o Capital do século XX, né? Talvez fosse o caso da gente adicionar e o Capital do século XXI também, né? Então, a tarefa só aumenta, né? De lá para cá. Bom, então, um esforço que o Lukács vai ter para poder responder a isso, retornando aos fundamentos da teoria do Marx, passa agora por uma coisa que ele vai desenvolvendo ali nos anos 60, que é uma leitura agora assentada na noção de ontologia, né? Então, o Lukács vai desenvolver o que a gente poderia chamar de uma espécie de marxismo ontológico, indo, inclusive, ao contrário de boa parte da tradição marxista, mas da tradição filosófica do século XX de maneira geral, né? Então, o Lukács vai praticamente navegar sozinho nessa empreitada, né? Depois de alguns outros
vão seguir um pouco das indicações dele, mas das grandes figuras do marxismo, assim, o Lukács é praticamente um intelectual solitário nesse tipo de empreitada intelectual. Então ele vai fazer uma leitura não só da filosofia, né, contemporânea, que, segundo ele, né, faz uma recusa dos debates ontológicos, e eu já vou dizer o que significa ontologia, né? Assim como recuperar, né, na tradição filosófica clássica, aqueles elementos que podem contribuir para a elaboração de uma ontologia, e sendo o Marx a figura central para isso, mas também com algumas contribuições do Hegel e do Hartmann. E o Lukács está fazendo isso para chegar, né, numa ética. Então, o plano inicial dele era uma ética, ou seja, saber qual é a estrutura da sociedade e as concepções que ela elabora de modo a resolver os problemas práticos da vida, né, da vida social e especialmente da vida cotidiana. Então, o Lukács queria que o marxismo fosse uma filosofia que fosse capaz de oferecer uma resposta aos problemas do dia a dia, né, da cotidianidade, de modo, claro, a superar a ordem do capital, uma vez que Lukács era um intelectual, um militante comunista. Bom, e esse tipo de projeto vai apresentar para o Lukács uma série de desafios, né? Bom, como já adiantei, a própria possibilidade de uma ontologia, né, dentro da teoria do marxismo, que é uma coisa que até hoje o Lukács é questionado, nesse projeto o Lukács é questionado. Diante disso, ele vai ser preciso, então, ele fazer um longo esforço de tentar dar um estatuto válido para a ontologia, né, para um projeto ontológico, e a partir disso, então, ele vai precisar enfrentar toda a tradição filosófica contemporânea que nega a possibilidade de uma ontologia, né? Bom, e aqui eu estou falando contemporânea, no caso é até os anos 60, né, que o Lukács está escrevendo, mas de alguma maneira, eu vou tentar argumentar, acho que isso vale ainda para os dias de hoje, né, até hoje, assim. Então, acho que, no caso da época do Lukács, a filosofia era dominada, né, já pelo neopositivismo. Também já vou adiantar, logo mais vou dizer o que significa exatamente o neopositivismo, e também outras figuras, né, como, por exemplo, e aí ele vai ainda tratar criticamente de outras possibilidades de uma ontologia, então, como que ontologias rivais, né, como a obra do Heidegger, né, que ele vai criticar também. Então, a filosofia contemporânea, né, que é dominada pelo neopositivismo, exclui a possibilidade de uma ontologia e trata, né, os debates científicos em termos exclusivamente epistêmicos e gnoseológicos, né. Alguns autores tratam epistemologia e gnoseologia como sinônimos, outros tratam como não sinônimos, né, como palavras distintas. A gente pode pensar, em alguns casos, gnoseologia é uma caracterização razoável, como a teoria do conhecimento em geral, né? E a epistemologia como do conhecimento científico, né? Então, a gente, por exemplo, teria uma teoria do conhecimento da arte, né? Então, uma gnoseologia da arte, né? Enquanto para a gnoseologia da ciência seria a epistemologia. Bom, só um comentário rápido, né? Não vou me alongar nisso. Isso vai levar também, esse projeto da ontologia, o Lukács a rever criticamente as posições que ele apresentou na sua obra mais famosa, né, que é, até hoje, que é a História e Consciência de Classe, que foram uma coletânea de ensaios que ele redigiu entre 1919 e 1922, e que ele publica em 1923, que vai completar ano que vem 100 anos. Né? Então, em algum momento, alguém ano que vem vai aparecer aí para discutir longamente sobre a atualidade, os limites da história de consciência de classe. Bom, eu posso dar três exemplos rápidos que ele mesmo apresenta no prefácio ao livro, né, no prefácio que ele escreve nos anos 60, que é, primeiro, né, ter contribuído para afastar o marxismo dos fundamentos da ontologia, né, dos fundamentos ontológicos. Ele considera que isso foi uma posição equivocada que ele elaborou naquele momento. Em segundo lugar, por isso, bom, o segundo, na verdade, eu vou ler como o terceiro, né, que é a falta de uma elaboração rigorosa de um conceito de praxis, né, praxis aí pode pensar como sinônimo de prática social, né, os marxistas geralmente usam essa palavra, que uma praxis, mas que seja ela assentada no caráter do trabalho como um modelo dessa prática, né? E, consequentemente, isso acabou levando ele, Lukács, a ignorar uma concepção materialista e dialética da natureza, algo que ele tenta retomar nessa obra da ontologia, mas não de uma maneira suficientemente acabada, né? Mais indicações, assim, coisas que ele considerava que seriam importantes.
Bom, então, sem mais delongas, né, o que esse vai ser importante a gente ter uma clareza do que é ontologia, porque, bom, a proposta do Lukács né, toma isso como central. Então, para falar o que é ontologia, é bom a gente começar limpando o terreno, dizendo o que não é ontologia na concepção do Lukács. Né? Existe uma série de filósofos, cada qual com o seu conceito de ontologia, etc. Aqui eu quero dar elementos para pensar o que é ontologia no próprio Lukács e o que não é. E talvez com isso até ajudar, assim, eventuais leituras que possam se seguir a partir daqui, né, dessa obra do Lukács. Então, para o Lukács, uma ontologia não se trata de um quadro conceitual metafísico, né? Ou seja, como uma teoria das essências eternas, né? Que sejam imutáveis, transcendentes ou constituídas de maneira ahistórica, né? Fora da história. Muita gente acha e critica o Lukács por achar que ele equaliza a ontologia com um sentido tradicional, né? Ou até com o que eu vou chamar aqui de metafísica. Então, eu vou entender metafísica como esse sentido da velha ontologia, né? Como ontologia como essência eterna, imutável, transcendente e constituídas fora da história. Por exemplo, muito propício do campo da religião. Né? O Lukács vai elaborar uma série de operações no próprio conceito da ontologia, porque ele também está disputando esse conceito num sentido bem específico para ele poder elaborar a sua própria versão dos debates da ontologia. Tem um artigo, eu não encontrei isso em português desde a última vez que eu tinha procurado, não sei se depois foi publicado, mas na coletânea que foi organizada pelos professores Mário Duay e Miguel Veda, né, que saiu pela editora argentina Herramienta em 2013, chamado Jorge Lukács, Anos de Peregrinagem Filosófica, tem um artigo do professor Maurício Vieira Martins, né, que ele comenta, que é esse que está indicado aí, que ele fala um pouco dessas mudanças que o Lukács faz no conceito de ontologia e como o conceito dele não pode ser equacionado com essa concepção tradicional de ontologia, muito menos com a noção de metafísica que se tem por aí, né? Então já começa aí o Lukács já fazendo uma diferenciação, né, do conceito de ontologia, né? Ele tem uma especificidade própria que é preciso levar em conta mesmo para aqueles que pretendem criticá-lo, né? Bom, então eu vou fazer, aí com isso eu posso me aproximar da noção de ontologia mais ou menos como o Lukács pensa. Né? Então, por um primeiro momento, numa primeira aproximação, a gente pode entender a ontologia como uma concepção geral do mundo, né? Uma imagem de mundo, ou uma imagem da realidade, nos seus contornos mais gerais, assim, que definem a sua estrutura, né? Que são fundamentais sobre a constituição desse mundo e que formam essa concepção, uma visão a partir da qual a gente vai agir sobre o próprio mundo. Então, nesse sentido, né, nesse segundo momento, a gente pode pensar uma ontologia como uma teoria. Bom, ontologia, né, para a gente pegar a etimologia da palavra, ela é o estudo, a ciência, ou a teoria do ser, né? Então, que é a palavra dessa maneira, né, é um termo mais contemporâneo, se eu não me engano, vem do século XVII para cá, mas a noção já estava presente desde a antiguidade, né, dessa coisa do estudo do ser enquanto ser, né, algo que está presente, por exemplo, no Aristóteles e tudo mais. Então, o Lukács está, de alguma maneira, dialogando com toda a tradição filosófica, mas, claro, sob a luz do Marx, né, interrogando essa tradição, e ele está, nesse segundo momento, pensa a ontologia como uma teoria da estrutura fundamental e constituição da realidade, né, que a gente poderia dizer que seria o ser. Né? Algumas vezes a gente talvez pode ter uma espécie de ambiguidade semântica, né, porque a ontologia se refere tanto à própria estrutura da realidade, né, quanto às concepções sobre essa estrutura. Né? Então, pode ser que... Mas tem uma relação entre isso, né, que é a relação do pensamento com a prática. Mas, além disso, né, deixando um pouco mais complexo aí o conceito de ontologia, a ontologia também é um sistema de... Bom, ela vai ser, né, um sistema de categorias que são articuladas de uma maneira bem específica, que subjaz e fundamenta o pensamento e, por sua vez, né, fundamenta uma prática. E essa terceira noção vai ser muito importante, né, porque cada ontologia em particular vai ter um determinado arranjo específico dessas categorias e é isso que vai constituir a especificidade dessa ontologia. E, aliás, a crítica que se faz a uma ontologia ou a outra ontologia tem a ver justamente com a diferença dessa articulação entre as categorias que constituem um sistema, que, por sua vez, vai caracterizar uma concepção geral do mundo. Mas eu vou voltar a tematizar um pouco mais, isso é só uma primeira noção para a gente seguir.
Bom, eu gosto de fazer algumas citações, né, para poder embasar o que eu estou falando, porque vocês não precisam acreditar em mim, né? Tá no Lukács, depois vocês podem ler. É bom dar as referências, porque hoje em dia, na época da internet, onde o Caio Fernando Abreu e a Clarice Lispector falam várias frases, então é bom a gente tentar dar uma referência para o pessoal ver que eu não estou inventando nada, nem estou atribuindo ao Lukács coisa de outras pessoas. Então, a gente, no conversando com o Lukács, numa resposta que ele dá a um dos entrevistadores, ele vai dizer o seguinte: aí vou citar. Direi que o objeto, né, da ontologia, acrescento eu, é o que existe realmente. A tarefa é a de investigar o ente com a preocupação de compreender o seu ser e encontrar os diversos graus e as diversas conexões em seu interior. Todos os negritos foram adicionados por mim, né, não são originais. Bom, então ele já diz, né, que a tarefa é investigar o ente, a preocupação de compreender o seu ser e os seus graus, as suas conexões, né, como eu estou falando das categorias. Já na ontologia, na própria ontologia, né, no volume 1, o Lukács vai dizer o seguinte: as necessidades vitais da praxis humana, entendidas no sentido mais amplo, estão em interação com as visões teóricas dos homens, sobretudo com as ontológicas. Naturalmente, essa praxis é determinada, objetivamente, em última análise, pelo ser social e pela natureza por ele mediada. Entretanto, essa praxis postula por si só necessariamente uma imagem de mundo com a qual possa harmonizar-se, e a partir da qual a totalidade das atividades vitais produz um contexto pleno de sentido. Então, aqui a gente já começa a ver que a praxis, né, ou a prática social, né, pressupõe necessariamente uma imagem de mundo com a qual se harmoniza. Né? Então, a prática sempre está apoiada numa determinada ontologia, que inclusive vai dar sentido para essa própria prática. Né? Então, toda a prática, de alguma maneira, está fundamentada numa ontologia, saiba a gente ou não, né? Mas segundo o Lukács, a gente não tem como escapar, digamos assim, da ontologia. Aqui tem uma passagem um pouco mais longa, né? Mas era só para ilustrar essa coisa das categorias, né? Que eu disse antes, que tem a ver muito com a leitura peculiar que o Lukács está fazendo do Marx agora, né? Lembrando uma coisa que eu acabei não falando, que essas elaborações do Lukács vão comparecer, né? Em 3 momentos. Para uma ontologia do ser social, volume 1, volume 2, né, que são 2 volumes, e depois ele escreve que seria uma introdução a isso, que ele fica insatisfeito com algumas coisas, que são os prolegômenos para uma ontologia do ser social. Né? Os 3 volumes foram publicados pela Boitempo, respectivamente em 2012, 2013 e 2010. Né? Então, aí, no Pensamento Vivido, que é uma espécie de autobiografia do Lukács em diálogo, né, que ele vai conversando, com Istvan Eorzi, um húngaro, pergunta para ele até que ponto esta teoria, né, de uma ontologia foi elaborada pelo próprio Marx. Né? Todos esses pontos são controversos, polêmicos, né, podem ser discutidos, mas eu estou aqui no momento apresentando a visão do Lukács. Aí o Lukács vai dizer, bom, o Marx elaborou principalmente, e esta, né, Lukács, eu considero a parte mais importante da teoria marxiana, a tese segundo a qual a categoria fundamental do ser social, e isto vale para todo ser, é que ele é histórico. Nos manuscritos parisienses, né, aqueles lá, o manuscrito de Paris de 1844, ou manuscritos econômicos filosóficos, Marx diz que só há uma única ciência, isto é, a história. E acrescenta, né, um ser não objetivo é um não ser. Né? Ou seja, não pode existir uma coisa que não tenha qualidades categoriais. Existir, portanto, significa que algo existe numa objetividade de determinada forma. Isto é, a objetividade da forma determinada constitui aquela categoria a qual o ser em questão pertence. Aqui a ontologia se distingue nitidamente da velha filosofia. A velha filosofia esboçava um sistema de categorias no interior do qual apareciam também as categorias históricas. No sistema de categoria do marxismo, cada coisa é primariamente algo dotado de uma qualidade, uma coisidade e um ser categorial. Um ser não objetivo é um não ser, ou seja, um ser que não tem objetividade é um não ser, né? Ele não existe. E dentro desse algo, a história é a história da transformação das categorias. As categorias são, portanto, partes integrantes da efetividade, né, de poder dizer, da realidade. Não pode existir absolutamente nada que não seja, de alguma forma, uma categoria. A este respeito, o marxismo distingue-se em termos extremamente nítidos das visões de mundo precedentes. No marxismo, o ser categorial da coisa constitui o ser da coisa, enquanto nas velhas filosofias,
o ser categorial era a categoria fundamental no interior da qual se desenvolviam as categorias de efetividade. Aí essa passagem é bem importante. Não é que a história se passe no interior do sistema de categorias, mas sim que a história é a transformação do sistema de categorias, né? Todas essas frases vão ficar um pouco mais claras a partir depois que eu expor a crítica do Lukács e seus fundamentos. Mas antes disso, eu preciso fazer ainda algumas considerações, porque para poder pegar o fio, né, o modo específico como o Lukács vai tratar dessas questões. Bom, então a primeira coisa que é cara para o Lukács é o papel e a função que as elaborações ideais, né, ou seja, as ideias e tudo mais, a ideologia aqui não no sentido de falsa consciência, né, mas como um sentido daquelas formulações no campo ideal que orientam e dão sentido a uma prática, né, específica, né? Então, para ele, né, as ideias vão ter essa função, inclusive, de resolução dos problemas de ordem prática que atravessam a existência social. Então, o Lukács parte dessa relação, desse vínculo entre um complexo, uma elaboração ideal e a prática social, né? Então, assim como não só as práticas sociais são fundamentadas em alguma ontologia, alguma concepção de mundo, de realidade, mas esse conjunto de ideias, né, além de dar sentido para a prática, né, permite a resolução desses problemas práticos. Né? Daí aquela coisa da ideia de fazer uma ética, e para isso foi preciso realmente entender que é uma ontologia, né? Ou seja, que concepção de estrutura se tem que seria necessária para fundamentar essa ética, assim, e, portanto, oferecer respostas para resolver os problemas de ordem prática. Então, nesse sentido, a investigação filosófica, né, que tem caráter ontológico, tem, entre outras coisas, a função de esclarecer justamente esse substrato ontológico dos discursos científicos, né? Substrato que não é tematizado explicitamente no interior dos discursos científicos, né, do campo científico em particular, porque isso é, digamos assim, uma tarefa mais específica da filosofia, ou da ontologia, né, como um ramo da filosofia. A ciência, ela opera, né, simplesmente pesquisa, investiga, né, as conexões interior dos objetos, enfim, a estrutura da realidade, mas isso depois vai conformar uma determinada ontologia que as ciências vão pressupor, mas que não necessariamente vão tematizar, né, explicitamente. Isso seria papel justamente dessa dimensão crítica da filosofia. O Lukács, bom, a crítica que eu vou apresentar do Lukács sobre os fundamentos da ciência estão fundamentadas especialmente na crítica que ele vai fazer ao neopositivismo. Né? Lukács reconhece, como eu já adiantei, que o neopositivismo é a forma hegemônica da filosofia da ciência, né, daquela época. A gente poderia dizer até que talvez até hoje, assim, né? Vou tentar apontar algumas coisas nessa direção. Então, a crítica que o Lukács vai fazer ao neopositivismo representa os traços decisivos da sua crítica aos fundamentos da ciência de sua época. E essa crítica ao neopositivismo, ela comparece no primeiro capítulo do primeiro volume da Ontologia, né? E veja, o Lukács também faz a crítica ao positivismo porque ele tem motivações ético-políticas, né? Ele reconhece que há um domínio geral da orientação neopositivista presente na totalidade da vida cotidiana, seja na filosofia, na ciência, na política, na arte, etc. E, além disso, ele considera também, Lukács, que a crítica ao neopositivismo é, de algum modo, uma crítica ao stalinismo. Né? O Lukács tem uma crítica teórica e uma crítica política ao stalinismo, sendo que ele sempre ficou na União Soviética, né? Vale recordar. Então, mas ele considera, né, que, em termos teóricos, o stalinismo, de alguma maneira, transpõe para o interior do marxismo alguns dos postulados do neopositivismo, né, como, por exemplo, uma orientação pragmática, a subordinação da teoria a uma prática imediata, né, um imediatismo, um certo logicismo, assim, que não respeita exatamente, né, digamos assim, a prioridade da realidade, né, sobre as ideias, e, portanto, carece de um fundamento, uma fundamentação ontológica. Mas aqui eu não vou entrar mais nos detalhes dessa crítica, eu só queria chamar a atenção para isso e vou tentar agora apresentar essa crítica do Lukács. Bom, e bem rapidamente, né, o neopositivismo, ele ele tem vários integrantes, né, que alguns chamam também de empirismo lógico ou positivismo lógico, formada ali pelo Círculo de Viena, né, que teve figuras como Otto Neurath,
Moritz Schlick, Rudolf Carnap, que é esse da foto aí, que é o principal autor que vai ser criticado pelo Lukács, né, que ele considera como o principal representante, né, dessa tradição neopositivista, e uma série de outros autores, né? A tradição do neopositivismo, eles se apoiaram, né, nos trabalhos de Ernst Mach, que é um daqueles autores com o qual o Lenin vai polemizar criticamente no materialismo e empiriocriticismo, mas também no Bertrand Russell, no Wittgenstein, né, do Tractatus, assim como Frege e outros desenvolvimentos contemporâneos, né, da lógica e da matemática, sobretudo ali nas duas e três primeiras décadas do século XX, né? A gente pode dizer também que o neopositivismo é uma das bases, né, da filosofia analítica, assim, né? Então, nesse sentido, a gente poderia considerar que a crítica que o Lukács vai fazer ao neopositivismo como crítica dos fundamentos da ciência chega também, de alguma maneira, né, em linhas gerais, assim, também à contemporaneidade nossa, na medida que ainda é uma crítica de uma das bases, né, da principal filosofia, né, da hegemônica, né, filosofia hegemônica de hoje. Bom, aí os pontos-chave da filosofia do neopositivismo é o seguinte: eles têm inicialmente até um caráter, digamos assim, progressivo, no sentido que eles estão querendo fazer uma recusa da metafísica e da teologia, né, de toda a dimensão teológica da filosofia, que ainda estava presente. Então, eles vão fazer um recurso a uma concepção empirista e positivista, justamente para tentar dar um fundamento mais rigoroso, preciso e propriamente científico, né, à filosofia, sem cair em especulações abstratas, vazias de sentido, transcendentes, né, que seria oriundas do campo do terreno da metafísica e da teologia. Então, eles vão defender que a ciência tem que estar assentada, né, ela só tem sentido quando ela está assentada no material empírico e nos dados sensíveis, ou seja na sensibilidade, né, seja no material que as ciências empíricas estão oferecendo. Mas isso já é algo que já era constitutivo da tradição positivista como um todo. E o neopositivismo, a tradição do positivismo lógico, tem uma especificidade que é, além disso, tentar fazer com que a ciência, né, com que os enunciados da ciência sejam reduzidos a enunciados, né, cada vez mais simples e até chegar em um último grau que seja aquele enunciado que seja capaz de fazer referência direta a algum conteúdo empírico, né, algum dado empírico. E se faz isso usando um reducionismo metodológico que está centrado numa análise lógica, né, que é o método da análise lógica. Então, isso para eles é fundamental. É tão fundamental que eles consideram ser possível uma ciência unificada sob esse método lógico, né? Então, eles vão querer fazer uma ciência unificada, mas a partir da análise lógica. E, além disso, bom, os enunciados do conhecimento científico são cientificamente, né, válidos, ganham algum sentido quando eles são verificáveis enquanto enunciados estritamente observacionais, ou seja, do campo do terreno da experiência, né, do empírico, né? Quando eu digo experiência, empírico, estou dizendo isso. Aqui tem um resumo do que os próprios neopositivistas ou positivistas lógicos caracterizam o seu pensamento. Eles dizem: caracterizamos a concepção científica do mundo essencialmente mediante duas determinações. Em primeiro lugar, ela é empirista e positivista, há apenas conhecimento empírico, baseado no imediatamente dado. Com isso, se delimita o conteúdo da ciência legítima. Em segundo lugar, a concepção científica do mundo se caracteriza pela aplicação de um método determinado, o da análise lógica. O esforço do trabalho científico tem por objetivo alcançar a ciência unificada, mediante a aplicação de tal análise lógica ao material empírico, do mesmo modo que o sentido de todo enunciado científico deve poder ser indicado por meio de uma redução a um enunciado sobre o dado. Assim também o sentido de cada conceito pertencente a qualquer ramo da ciência deve poder ser indicado por meio de uma redução gradativa a outros conceitos, até aos conceitos de grau mínimo que se relacionam ao próprio dado. Essa é digamos, uma espécie de quase que manifesto inaugural assim, do Círculo de Viena, né? Tem uma tradução em português que foi publicada nos cadernos de História e Filosofia da Ciência acho que da revista da Unicamp. Então. Eu não vou ler essa citação toda para ganhar tempo, mas eu queria só chamar a atenção para algumas coisas, que os próprios positivistas lógicos,
associam o seu desenvolvimento teórico ao moderno processo de produção. Tomar atenção para isso, vai ser importante, a gente vai voltar a isso já no finalzinho. E, além disso, eles consideram que essa concepção deles, né, neopositivista, está próxima à vida contemporânea. Eles vão dizer ali bem no finalzinho que eles já presenciam a penetração dessa concepção nas formas de vida privada, pública, do ensino, da educação, da arquitetura, ou seja, em várias áreas, que tem a ver com aquele reconhecimento que o Lukács tem de que naquela época já, né, a forma hegemônica da filosofia, e para o Lukács isso é importante porque é uma forma filosófica que está presente na vida cotidiana, né? Então o Lukács está de olho justamente nessa dimensão quase que ética, assim, né, nesse sentido, das formulações filosóficas do neopositivismo. Bom, e aí começo a apresentar especificamente a crítica do Lukács aos fundamentos da ciência. A primeira coisa é o que vai ser a extradição, o expurgo da ontologia do interior da filosofia. Então, com a recusa que o neopositivismo tem da metafísica, né, tá proibido falar de qualquer coisa que de remeta à essência, alguma coisa que não está necessariamente, ou a categoria de substância ou tudo mais, que não esteja necessariamente vinculado ao material empírico, né, ao dado imediato, sensível e tal, vai ser considerado como metafísica, como ontologia, algo a ser descartado. E o Lukács, né, vai fazer uma consideração que é o seguinte: nesse momento, ou seja, ali na metade do século XX, é um momento no qual a ciência permite, no desenvolvimento científico permite, recusar as ontologias falsas, ou seja, todas aquelas concepções gerais de mundo que são falsas, e elaborar uma ontologia verdadeira. E é justamente o momento, né, pelo menos no âmbito da filosofia da ciência orientada pelo neopositivismo, no que vai ser proibido, digamos assim, tratar de questões ontológicas. Então, com isso, as correntes filosóficas contemporâneas, salvo algumas exceções, vão passar a excluir completamente a realidade existente em si e as discussões sobre uma realidade para além da dimensão empírica, e vai criar com isso um terreno que a gente pode chamar de gnosiológico, ou mais especificamente epistemológico puro. Ou seja, a filosofia da ciência, nesse sentido, ela seria uma pura epistemologia, um discurso sobre a ciência que está dobrada sobre o próprio discurso sobre a ciência, sem considerar a realidade que está no interior dessa própria ciência, né? Ou seja, então as questões que dizem respeito à realidade, à estrutura, à constituição, à dinâmica da realidade estão de saída proibidas. Bom, então com isso, né, o neopositivismo, assumindo essa postura de suspensão do ontológico, vai considerar todos esses problemas de caráter ontológico como pseudo-problemas, né? Então, a pergunta do que é alguma coisa, a essência de alguma coisa, são perguntas, digamos assim, proibidas, porque são perguntas sem sentido, são problemas, são falsos problemas, né? E com isso a ciência vai se comportar, né, diante desses problemas de uma maneira neutra. Ela não tem uma posição definida sobre isso. Isso vai remeter, segundo Lukács, ao princípio da manipulação que foi enunciada pelo que ele diz que é o cardeal Bellarmino, que é uma figura que foi contemporânea ao Galileu Galilei, e que, digamos assim, nos debates, segundo Lukács, ele vai apresentar uma coisa que seria a teoria da dupla verdade. Então, com as descobertas, né, da ciência, da astronomia e tudo mais, que estavam sendo desenvolvidas naquela época, que tem no Galileu, né, uma das figuras centrais, o Bellarmino, para tentar salvar a teologia, tentar salvar a religião naquele momento, ele vai desenvolver isso, seria a teoria da dupla verdade, ou seja, você tem as verdades científicas, por um lado, e você vai ter as verdades teológicas por outro lado. A verdade científica são aquelas hipóteses, né, que servem para explicar, resolver alguns problemas. Porém, como é o mundo, como essas coisas assim, né, se a gente vai para o céu ou não e tudo mais, isso são questões próprias da teologia. É a teologia que diz o que é o mundo, qual é o significado do universo, do lugar do ser humano no universo, etc. e tal. Então, teria uma espécie de coexistência, né, entre as verdades científicas e das verdades teológicas. É bem interessante a gente ver que isso, de alguma maneira, vai perpassando os outros séculos, né?
Então, a gente poderia pensar no Darwin, né? Bom, lá, está lá falando como é que funciona o desenvolvimento das espécies, mas aquilo não pode ter uma consequência mais profunda para o que significa a própria estrutura da realidade natural. Isso seria, novamente, parte feita pelos religiosos, pelos teólogos e tal. Porque, por exemplo, no caso do Darwin, isso colidiria com uma ontologia criacionista, né, que é própria da maioria das religiões. Bom, então com isso, né, como consequência, a ciência se vê reduzida a um caráter puramente instrumental, né, porque ela tem justamente esse momento, inclusive pela sua dimensão tecnológica, de resolver alguns problemas, né, e fazer hipóteses que servem para determinados contextos, mas a generalização do saber enquanto um quadro geral do mundo, ele não fica por conta da ciência. Só que o Lukács vai dizer mais, né, que já está nisso, na contemporaneidade, inclusive o próprio neopositivismo, de alguma maneira, que já é crítico da religião na medida em que é crítico da metafísica e da teologia, ainda assim dá um espaço, permite um espaço livre para ser preenchido pela religião na medida em que elimina a problemática ontológica. Só que o Lukács vai dizer que não existe vácuo ontológico. Não tem como ficar um vazio, né? E você tratar só das bordas ali que dizem respeito ao mundo empírico. Então, se a filosofia e a ciência não preenche esse vazio vai ser preenchido pela religião, né? Então, acaba que a ciência vai cumprir uma espécie de missão social que é justamente sustentar as finalidades, enquanto suas finalidades, as aspirações da classe dominante, né? Que vai ter justamente esses efeitos práticos de uma ontologia na vida cotidiana, né? Uma ontologia que não é feita pela filosofia e pela ciência, mas entra de contrabando aí afirmações teológicas, religiosas sobre o mundo. Bom, e aí, como eu falei antes, né, o método do neopositivismo vai ser justamente fazer essa redução das proposições e dos enunciados científicos de cada vez mais simples, até o ponto de você ter o que eles chamam de proposições atômicas em linguagem lógica. Então, por isso que, para quem já leu, talvez alguma coisa desses autores, você vai ter aquela lógica que é uma lógica mais contemporânea, com uma série de símbolos, né, que é uma lógica bem simbólica, com setas e tal, enfim, e com uma matemática até pesada, que é justamente para fazer essa conexão e se referir estritamente aos dados empíricos imediatos. Então, a ciência toda, né, e a filosofia, né, enquanto atividade de discurso sobre essa ciência, tem que ser reduzida a isso. A análise dos termos lógicos e matemáticos que são capazes de configurar de maneira mais precisa e exata para falar dos dados empíricos. Então, vai ter uma preocupação excessiva com a exatidão e com a precisão que vai estar assentada justamente a partir dessa operação metodológica, né, da lógica simbólica moderna, né, e da questão da matemática. Então, daí a grande matematização que vai ter. O Lukács vai dizer que esse papel que a matemática adquire dentro do quadro teórico do neopositivismo vai não só permitir a manipulação infinita dos fenômenos, como vai também causar um certo afrouxamento com a realidade. Né? O Lukács vai dizer, bom, vai se absolutizar o meio homogêneo da matemática, mas eu vou explicar o que fica exatamente meio homogêneo, mas ele vai absolutizar. Então, o critério para uma filosofia, né, ser válido ou não, passa justamente pela essa dimensão lógica e, portanto, matemática. Então, tem uma crescente matematização da filosofia, né, digamos assim, e com isso, os enunciados passam, o conhecimento científico passa, além de ser instrumental, passa a ter que ser quantificável, né, calculável. Você tem, para poder apresentar um conteúdo científico interessante, válido, legítimo, você tem que passar por isso, né? Então, o Lukács diz, bom, na ausência de um substrato ontológico explícito, isso vai levar a um exagero do arbítrio subjetivo, porque depende do sujeito do conhecimento, justamente essa operação da análise lógica, dos cálculos matemáticos, né, da quantificação dos fenômenos e dos processos,
e você não vai ter referência na realidade justamente para avaliar esses discursos. A crítica do Lukács, e eu botei ali errado, são 2 pontos, vão incidir 2 pontos. Então, o primeiro é que a ciência carece de uma base ontológica, né? Ainda que essa base não seja explicitamente tematizada, perdão. E, além disso, ele vai fazer a crítica a essa ciência puramente formalizada, né? Porque importa justamente o seu aspecto formal, a questão da quantificação. E o Lukács vai provocar dizendo que, ao tratar justamente da dimensão quantitativa da ciência, o cientista esbarra com questões de fundamentos ontológicos que não são quantitativos, ou seja, que são eles mesmos propriamente qualitativos. Ele até fala, bom, quando o cientista, por exemplo, faz uma medida, ele tem um determinado número lá, um cálculo, etc., de alguma coisa, uma grandeza, ele vai dizer, beleza, você tem uma quantidade, mas uma quantidade de quê? De algo. Então, a quantidade desse algo, esse algo já traz novamente uma propriedade qualitativa para a discussão. O Lukács vai dizer que a orientação do neopositivismo é transformar a física numa pura matemática, ou a física matemática numa pura matemática. Com essa distinção que o Lukács está fazendo, que é recuperar a dimensão qualitativa para o interior da ciência, a partir, inclusive, da própria dimensão quantitativa, você recupera essa diferença, é a diferença entre a física, por exemplo, e a matemática. A matemática, né, teria justamente o tratamento com as questões quantitativas, as relações espaciais e tudo mais, mas você precisaria ainda, assim, fazer uma interpretação propriamente científica dessas grandezas. Então, no âmbito da física, você precisa de uma interpretação física das fórmulas matemáticas, ou da interpretação biológica, né, dos dados, das medidas, etc. E tal. Bom, aí, na concepção neopositivista da ciência, segundo Lukács, a apropriação da realidade, mediada pela manipulação da linguagem matemática e da verdade científica, reduz a ciência a um conjunto de aplicações práticas de uma dada teoria. Então, importa para essa teoria o seu conjunto de aplicações práticas, que, por sua vez, está assentada sempre, a gente não pode esquecer isso, num conjunto de dados, né, que dizem respeito ao material empírico. Para o Lukács, essa passagem, né, que significa que o critério é justamente a utilidade e a aplicação prática de uma determinada teoria, vai fazer com que haja uma redução do conceito de praxis a uma prática imediata. Né? A gente poderia dizer que o neopositivismo, segundo o Lukács, como sempre, reduz a praxis ao que a gente pode chamar de uma pragmática, né? Um pragmatismo, ou seja, a preocupação com um sentido puramente imediato da prática social, né? Então, o neopositivismo exacerba esse caráter pragmático, né? Tem como critério a utilidade, né? Uma aplicação prática da teoria, e elimina da ciência justamente a questão da realidade em si, do qualitativo, das substâncias, etc. Porque se trata, né, como eu já disse, então me repetindo um pouco, da questão não científica, porque para eles metafísica. Então, todo o sistema do saber, do conhecimento, etc. e tal, fica relegado a essa condição de manipulabilidade geral dos fatos relevantes, porque só importa justamente a manipulação prática, operatória, instrumental do conhecimento científico, e não mais uma síntese também do conhecimento sobre a realidade essencial em si mesmo, né? Além disso, uma crítica que o Lukács vai apresentar ao neopositivismo é que eles, porque também alegam ser metafísico, vão negar a realidade dos universais. Não existe. Então, o Lukács aqui está tratando com uma discussão bem profunda da filosofia, que são as categorias de universal, particular e singular. O Lukács vai dizer, bom, a realidade dos universais são negados, negada, perdão, pelo neopositivismo. E eles ficam mais com a dimensão particular e singular. Mas o Lukács, aqui ele chega a ser um pouco irônico, ele vai dizer, bom, primeiro, ele vai tentar defender que os universais existem na realidade em si, só que eles não se apresentam de maneira imediata. É só com a investigação teórica, né, científica, filosófica e tal, que ele consegue perceber a dimensão universal, porque o universal está contido nas particularidades e nas singularidades. Ou seja, ele não se apresenta de maneira imediata, ele se apresenta de maneira mediada
nessa relação que se estabelece entre o universal, entre o singular e o particular. Mas, por outro lado, o Lukács também vai dizer que o próprio singular ele é mediado. Porque a gente, até por inclusive uma questão de abstração do pensamento, a gente não lida com, por mais que a gente lide com singulares, nossa operação mental sempre trata as coisas em questões particulares ou universal. Porque seria uma coisa quase que insana a gente lidar com a realidade na sua pura singularidade, porque as coisas estão mudando a todo momento. Então, por exemplo, o Natan, que começou falando há, sei lá, 7 e poucas, já não é mais agora, porque a cada momento está numa posição diferente, num tempo diferente, tal, então condições singulares. Então, o singular ele também precisa de uma determinada mediação para ser percebido, né? Enquanto singular, enquanto categoria singular, né? Diante dessa miríade de singularidades com a qual a gente se defronta. Eu já estou quase acabando. Vou fazer a virada aqui. Bom, então, alguém ainda podia retrucar e falar, mas qual é o problema de uma utilidade prática das teorias? É importante que as teorias sejam úteis, né? Porque, afinal, quem vai querer uma teoria inútil? O ponto do Lukács não é exatamente esse. E uma coisa que eu esqueci de falar, né? No caso da matemática, para não deixar nenhum equívoco, o Lukács não é contra a matemática, contra os métodos matemáticos, nem contra a matematização. Muito pelo contrário. Ele diz que é um grande avanço e um progresso. O problema é justamente essa absolutização que se tem da matemática e dos meios matemáticos, né? Como esse filtro regulador do que é útil e do que não é útil. Mas, de novo, voltando, a questão não é que o Lukács está propondo ou defendendo que as teorias sejam inúteis. A crítica dele diz respeito a justamente redução do critério da prática e do conhecimento simplesmente a sua questão prática, né, pragmática, instrumental. E por quê? Ele reconhece, claro, que a prática, isso é uma análise que ele vai fazer já no segundo volume, ele sempre fica apontando no primeiro volume que ele vai chegar no segundo volume. No segundo volume, no capítulo do trabalho, ele vai fazer isso, que a partir do trabalho, né, ele vai fazer a análise da prática social pela análise do trabalho. E ele diz, bom, a prática, orientada num sentido imediato, né, ela sempre atende uma finalidade concreta, específica e determinada. Mas para a consecução dessa finalidade, né, para poder realizar de maneira bem sucedida essa finalidade, a praxis pressupõe um conhecimento da estrutura da realidade, do mundo. Porque, por exemplo, né, para pegar um exemplo bem banal, se a gente precisasse, sei lá, fazer uma fogueira, né, e tal, você tem ali, você precisa da madeira e você precisa pôr fogo nessa madeira, né, para fazer ali uma fogueira ali, está num acampamento, alguma coisa assim. Bom, se eu tenho um conhecimento sobre o mundo, que é jogando lama na madeira, que eu vou fazer fogo, eu nunca vou conseguir realizar a finalidade da minha prática, que é justamente criar uma fogueira, uma lareira, alguma coisa assim. Então, a prática pressupõe um conhecimento. Agora, a questão é que esse conhecimento que orienta e dá suporte à prática, ele pode ser falso ou incompleto, mas mesmo assim não impedir a realização de uma atividade. E aqui é o grande trunfo assim, do Lukács. Ele, inclusive, vai exemplificar que uma teoria falsa pode obter resultados concretos importantes na praxis imediata. E ele vai dar o exemplo da concepção geocêntrica, ou seja, de que a Terra é o centro do universo, que era própria do sistema ptolomaico, né, aquele bem antes lá do Copérnico, de todo o Galileu e toda a galera da Revolução Científica do século XVII, mas que isso não impedia a realização de determinadas finalidades, como, por exemplo, navegar. Se navegou antes de saber como que era a concepção, antes de se ter a concepção heliocêntrica, né? Mas conseguiam-se também fazer a elaboração de calendários e uma série de instrumentos a partir dessa concepção. Ou seja, então, uma concepção falsa pode ser útil, né? Então, por isso, o Lukács vai tentar dizer, então, a utilidade, portanto, não pode ser o critério máximo de validade de uma teoria, porque ela pode ser útil, porém falsa. Ou seja, falsa no que sentido? Que ela não corresponde à totalidade da realidade, que vai dar assistência, né, a uma determinada prática social. Ou seja, não consegue capturar adequadamente os atributos reais do mundo.
Para o Lukács, o neopositivismo, ao exacerbar o pragmatismo, justamente expressa em algum nível uma utilidade, porém de fundo, a partir de uma teoria falsa ou incompleta, entre outras coisas, porque elimina justamente a ontologia e não permite a tematização dos atributos, né, reais do mundo. Mas o Lukács quer que a praxis possa exercer uma função mais ampla, ou seja, além do sentido imediato no qual está restrito, né? Se elevar acima dessa imediatidade, de modo que o conhecimento seja mais verdadeiro na medida em que é mais totalizante da realidade. Com isso, Lukács pretende, então, recuperar como critério das teorias, né, da validade de uma validade de uma teoria científica, o conceito de verdade, mais do que o conceito de utilidade. Bom, eu vou pular essa citação aqui, que seria um resumo pelo tempo, e sintetizar um pouco a concepção lukácsiana dos fundamentos, ou seja, que alternativa o Lukács se dá então, né? Já começando a preparar o terreno para o Bruno logo mais falar como isso comparece no campo da saúde mental. Então, alguns pontos-chave disso que a gente poderia chamar de um realismo ontológico no Lukács, né? Então, ele vai defender o primado da ontologia sobre a epistemologia. O que significa? Que os discursos sobre a ciência precisam passar sobre os discursos sobre a realidade no interior da ciência, ou seja, o que a ciência está dizendo sobre a realidade. Então, o conhecimento científico tem que estar apoiado sobre, né, fundamentado sobre essas afirmações, né, caracterizações ontológicas, ou seja, sobre o que é o mundo. Tem um exemplo que o Lukács dá, por exemplo, nesse capítulo, que ele fala do Schrödinger, né, aquele famoso lá do paradoxo do gato, está vivo ou morto e tal. Em uma certa altura, o Schrödinger está formulando, né, a partir de considerações físicas, a possibilidade de se estudar cientificamente a vida, né, a biologia. Então, o Schrödinger vai dizer, ele vai se perguntar o que é a vida, né, e vai dizer que a vida é possível a partir do desenvolvimento, da complexidade da organização que se constitui, como o sentido contrário que é de uma lei física, que é que as coisas tendem a cada vez mais, tendencialmente, a se desorganizar. Mas quando o Schrödinger faz essa pergunta sobre o que é a vida, né, ele está, de novo, fazendo uma pergunta essencialmente ontológica. E aí a biologia, a filosofia da biologia podem discutir, mas elas estão assentadas sobre isso. Possíveis respostas sobre o que é a vida são respostas para uma pergunta ontológica, né? E daí se desdobra todo um debate epistemológico, metodológico. Com isso, o Lukács reconhece, então, que a realidade ela é estruturada em níveis e graus, porque você tem a realidade como um todo, você vai ter o nível da efetividade, que são aqueles acontecimentos que realmente se materializaram, assim como você tem possibilidades, ou seja, você consegue identificar coisas a partir de uma determinada realidade que poderia ser possível, mas que ainda não foi. Né? Além disso, aquela coisa, né, de uma estrutura mais fundamental da realidade, que a gente poderia chamar de essência, e suas expressões mais imediatas, né, da reprodução, né, dos fenômenos, que a gente poderia chamar de aparência. Então, a visão é que, para o Lukács, a realidade ela é um todo, uma totalidade de complexos que são interrelacionados, né, de vários níveis e que tem uma dinâmica. Com isso, então, ele vai desenvolver uma teoria materialista do espelhamento, que é isso, né? Então, o esforço da ciência e da filosofia é conseguir reproduzir idealmente essa realidade complexa, estruturada, interrelacionada e dinâmica, né? Para isso, bom, a realidade ela é heterogênea, vários níveis. Para isso, o Lukács chama nessa tradução, tá, como espelhamento, mas alguns chamam de reflexo. Então, o espelhamento ele vai fazer o quê? Ele vai justamente homogeneizar aquilo que que na realidade, perdão, é heterogêneo. Então, no caso da matemática, para o Lukács, aparece isso como um instrumento de homogeneização por excelência. Então, você vai pegar... Então, a gente poderia ter por exemplo, uma fruta e uma pessoa. E a gente contar quantas frutas, quantas pessoas. E a gente falar, no final de contas, tem, sei lá, 6 coisas. Então, aqui a gente já começa a fazer uma espécie de abstração, que é o seguinte, com a noção de coisa, eu já perco um pouco a heterogeneidade que tem entre fruta
e as pessoas. Como se já estou igualando as pessoas e as frutas como uma única coisa para ver, por exemplo, se o número de frutas corresponde ao número de pessoas e assim a gente ter todo mundo uma alimentação saudável. Né? Bom, e aí com isso o Lukács vai reivindicar o caráter ontológico, né, presente nas ciências e necessário análise categorial, ou seja, né, da questão da possibilidade, da efetividade, universal, singular, particular, etc. E aí a ciência, né, tem justamente essa relação e esse diálogo ininterrupto com a filosofia, que é a ciência investiga o mundo como ele é, e a filosofia questiona sobre justamente o estatuto dessas categorias que são reveladas pela ciência, né? Faz a análise categorial e o exame crítico e autocrítico desses fundamentos, desses pressupostos que subjazem ao discurso e à prática da ciência. Bom, essa citação do Lukács é muito, muito fecunda, assim, né? Porque essa interação, esse diálogo entre a ciência e a filosofia, e esse exame autocrítico, o Lukács vai considerar que é, por excelência, o caráter científico da obra de Marx. E ele vai denominar isso como crítica ontológica. Né? Então, eu leio aqui, já me aproximando do fim. A constatação filosófica de Marx tem aqui, portanto, a função de crítica ontológica a algumas falsas representações, ou seja, tem por meta despertar a consciência científica no intuito de restaurar no pensamento a realidade autêntica existente em si. Esse tipo de apresentação é característico da estrutura interna das obras do Marx, da maturidade. É uma estrutura de caráter completamente novo. Uma cientificidade que, no processo de generalização, nunca abandona esse nível, mas que, apesar disso, em toda verificação de fatos singulares, em toda reprodução ideal de uma conexão concreta, tem sempre em vista a totalidade do ser social, e, com base nela, sopesa a realidade e o significado de cada fenômeno singular. Uma análise ontológico-filosófica da realidade em si, que jamais vaga, mediante a autonomização de suas abstrações, acima dos fenômenos operados, mas, ao contrário, justamente por isso, conquistou para si, crítica e autocriticamente, o estágio máximo da consciência para poder captar todo o ente na plena concretude da forma de ser que lhe é própria, que é específica precisamente dele. Aí ele continua um pouco mais à frente. A crítica de sistema que temos em mente e que encontramos conscientemente explicitada em Marx parte, ao contrário, da totalidade do ser na investigação das próprias conexões e busca apreendê-las em todas as suas intricadas e múltiplas relações, no grau máximo de aproximação possível. A totalidade não é, nesse caso, um fato formal do pensamento, mas constitui a reprodução ideal do realmente existente. Aí um pouco mais à frente, assim ele diz. Diante do conhecimento adequado de tais complexos, a lógica perde seu papel de condução filosófica. Aqui é uma crítica neoneoplatonista. Torna-se, enquanto instrumento para captar a legalidade, ou seja, a lei, né, das formações ideais puras e, portanto, homogêneas. Uma ciência particular como qualquer outra. Mas, com isso, o papel da filosofia é suprassumido, né, apenas no duplo sentido hegeliano da palavra. Enquanto crítica ontológica de todos os tipos de ser, a filosofia continua sendo, todavia, sem a pretensão de dominar e submeter os fenômenos e suas conexões, o princípio condutor dessa nova cientificidade. Bom, e aí o Lukács vai fazer o quê? Essa caracterização que ele fez dos pressupostos da ciência, né, ou da fundamentação da ciência daquela época, ele vai conectar isso justamente com a crise dos anos 60 e com o desenvolvimento do capitalismo do século XX. Então ele vai ele aponta causas conjunturais e estruturais para a crise, né? Por exemplo, as causas conjunturais das guerras mundiais, a Revolução Russa, o desenvolvimento do stalinismo, a Guerra Fria e o período do terror atômico. Mas como causa estrutural, justamente as mudanças na economia capitalista, novas tecnologias, novas formas de organização, não só da produção, mas também do consumo. Lukács está muito atento para essa organização capitalista do consumo, o lazer, algo que hoje em dia a gente está completamente invadido. E ele vai dizer que a manipulação, que é essa característica quase como de administração, esse caráter instrumental da vida, né, que o neopositivismo transforma como um princípio da filosofia da ciência, como um princípio da ciência, é nada mais que uma forma contemporânea do estranhamento. Né? Estranhamento aqui é o que tradicionalmente se entende por alienação. Ou seja, para o Lukács, estranhamento é justamente a existência de obstáculos reais para a formação da personalidade humana
que seria a interiorização advinda das capacidades do desenvolvimento que a humanidade conseguiu desenvolver até aqui. Então, a manipulação aparece como um obstáculo e o neopositivismo como uma forma, mesmo que não consciente, né, às vezes não intencional, mas lembra lá que o neopositivismo falou que estava associado ao moderno processo de produção? Então ele acaba, né, mimetizando justamente esse processo e, por sua vez, enquanto filosofia, contribui para a satisfação da missão social, né, que a ciência tem para o capitalismo. Bom, teriam outras expressões contemporâneas do estranhamento, né? Eu vou passar por isso, se for o caso a gente volta a discutir. Então, para resumir, o Lukács vai dizer que o neopositivismo atendeu às necessidades práticas e sociais do capitalismo de sua época e das formas contemporâneas do estranhamento. É claro que, enquanto já considerações finais, o que o Lukács tenta fazer, por isso que eu pedi até para o Bruno colocar como título, né, crítica dos fundamentos, né, que seria isso, crítica dos fundamentos ontológicos da ciência contemporâneas assentadas sobre a filosofia do neopositivismo, mas porque o Lukács não vai fazer a crítica de autor por autor. Na verdade, ele vai para o terreno justamente da dimensão ontológica, né, e faz a crítica à ontologia de fundo desses autores, a maneira como eles articulam as categorias, né, e que dá base, que subjaz ao pensamento, estruturam, né, a sua concepção de mundo, mesmo que eles não reconheçam isso explicitamente. Então, o Lukács faz justamente a crítica dos pressupostos ontológicos do neopositivismo, ou, se a gente quiser, da filosofia da ciência contemporânea. Né? E seria preciso ver em que medida isso é válido, né? Ainda hoje. Tal. E, em alguns momentos, é importante uma crítica mais direta dos autores. Né? O Lukács faz, basicamente, do Wittgenstein, do Carnap, e depois vai fazer a crítica de outros autores. Mas, além disso, a conexão que o Lukács faz do neopositivismo como satisfação das necessidades práticas e sociais do capitalismo contemporâneo precisa, a meu ver, passar adiante e entender melhor justamente uma crítica mais direta da própria ciência enquanto forma organizada pelo capitalismo. Então é preciso entender a base material, toda a organização social da ciência, algo que o Lukács só dá indicações, mas não vai a fundo, né? Uma tarefa que seria preciso fazer. Aliás, o Lukács está interessado em discutir a ética e a questão da ontologia do ser social. Então, agora realmente para fechar, o que o Lukács faz é uma crítica aos fundamentos da ciência e a conexão que essa ciência tem, ou essa filosofia da ciência tem com o capitalismo, e como ela oferece respostas para resolver os problemas práticos daquele momento, tentando acusar isso de ser limitado, falso, enfim. E tenta oferecer uma alternativa para isso, né, e mostrar por que aquela falsidade é necessária para a reprodução do capitalismo. E seria preciso desenvolver. Bom, eu já falei muito, vou parar por aqui. Eu avisei com antecedência que eu tenho essa mania, peço desculpas aí se me alonguei muito no tempo. E passo a bola agora para Bruno e Ana chutarem para o gol.